Sejam bem-vindos a esta conferência, o turismo nacional e o alojamento local. Que futuro? O alojamento local não vai ser, já é uma realidade do turismo português e é uma realidade de enorme importância. E eu acho que é algo que temos que olhar de uma maneira diferente daquela que tem sido olhada até agora. Não há aqui qualquer espécie de situação diferente. Aquilo que existe é o alojamento local a dar resposta a uma procura que existe, que é uma realidade e que é incontornável. Eu gostaria de mostrar aqui os tais sinais que nos preocupam, os tais sinais do plano de governo, mais habitação, como é que isso afeta o alojamento local, mas afeta o turismo. Porque estamos a falar de 40% das dormidas. Quando eu mexo com 40% das dormidas, quando eu erro na fórmula, eu estou a afetar não só o turismo, mas toda a economia que está em volta. O alojamento local tornou-se atualmente uma das peças fundamentais do turismo português. Não apenas pela capacidade de alojamento que introduziu de novo no mercado, como principalmente porque atraiu novas procuras que têm sido absolutamente fundamentais na nova vida turística do país dos últimos anos. Para as agências de viagens, a relação é de grande importância, não tem ainda muitos números efetivos, mas tem um potencial fantástico. Para nós, digamos que é uma importância extrema, porque as nossas atividades são e têm que ser complementares. Os nossos programas são feitos com pequenos grupos, com grupos familiares e claramente, e com o alojamento local é uma resposta que nos é dada e com a qual nós criamos parcerias extremamente construtivas. O alojamento local representa uma parte muito substancial da capacidade de alojamento usada em Portugal. A maioria dos proprietários tem apenas um alojamento local, ou seja, cerca de 51%, sendo que 80% tem menos de 3. Estamos a falar de um setor fortemente atomizado, de pequenos negócios, de pessoas que usam isto como uma atividade de complemento à sua atividade principal. Aquilo que percebemos é que se o turismo setor representou cerca de 20,53 mil milhões de euros, representando 22% das exportações totais de bens e serviços e 9,6% do PIB, 8 mil milhões de euros injetados na economia portuguesa podem ser atribuídos precisamente a turistas que recorreram ao alojamento local para se visitarem ou para serem turistas em território nacional. E isto representa cerca de 8,5% das exportações totais de bens e serviços e cerca de 3,8% do PIB. É bom lembrar que a atividade de turismo não beneficia apenas alojamento, não é? Existem todo um outro conjunto de atividades conexas, como é o caso da restauração, dos serviços culturais, da recreação e lazer, transportes, restauração, etc., como o Eduardo referiu antes, que são alimentados, em boa parte, por esta capacidade que o alojamento local tem tido de trazer ou de permitir que o turismo português cresça, obviamente, algo em valor, mas também muito em volume nos últimos anos. Porquê é que os turistas optam pelo alojamento local? Exatamente, ou seja, claramente eu acho que a oferta não é assim, muitas vezes não é assim tão concorrencial, porque estão de facto à procura de experiências diferentes. Víamos ali que 80% dos promotores de alojamento local têm menos que 3 unidades, portanto, claramente eles conseguem, os próprios proprietários, são eles muitas vezes que recebem o turista, são eles que preparam a casa, são eles, exatamente, ou seja, são eles que passam de facto as vivências da cidade, as vivências da região ao próprio turista. O proprietário prefere ter uma operação que não vincula a um uso habitacional via arrendamento, em igualdade de circunstâncias de rendimento, prefere ter um uso que, apesar de tudo, lhe dá uma liberdade, lhe dá algum controle do seu imóvel, não a entrega ao arrendamento, que, como se vê e está comprovado, é um mercado de alto risco. Mas que lhe dava essa liberdade, pelo menos até agora. Agora a ver, vamos, não é? Com estas mudanças. É verdade, portanto, por isso nós preferimos não resolver o problema, mas de alguma maneira encontrar um balde expiatório para, enfim, satisfazer alguma narrativa de que existe um problema que o alojamento local possa satisfazer, que a mim parece-me que é de facto um mito.
Há muito tempo que nós acompanhamos este setor esse que é importantíssimo para o turismo, para a nossa economia, para o país. O estudo que foi apresentado, mais uma vez, comprova isso. A Aresp já tinha feito, há alguns anos atrás, um estudo onde também comprovávamos a importância e o peso, quer na regeneração urbana, quer no emprego, quer na economia. A Aresp será sempre uma parceira junto do alojamento local. Portugal was always, the best case example when it comes to the short-term rental rules, and I can see that Portugal is, or actually will become, the worst case example across the entire European Union. And it's a pity. I don't think that it should be that way. I believe that these proposed rules are breaching the EU principles. They are not proportionate, they are actually discriminatory, and they are not justified. This is the most important thing. O que está aqui em causa é uma questão de liberdade. A liberdade com respeito por regras que o Estado determina, as pessoas decidirem as suas vidas, pelo que não é lícito, depois de investir em poupanças, de contraírem riscos, de fazerem empréstimos, ajudando a recuperar aldeias, vilas e cidades, o Governo acabar com tudo. É exatamente por isso que nos mobilizamos todos, por uma razão de decência e lutando, como comecei, pela liberdade. Este programa Mais Habitação vai, no fundo, acabar por eliminar aquele que é o pilar, de facto, do turismo, que é fundamental para a economia portuguesa. Aquilo que não aceitamos é que, em relação ao que se está a passar a nível europeu, a Comissão Europeia lançou, de facto, aqui as bases para uma orientação europeia daquilo que deve ser o alojamento local. E aquilo que Portugal tem de fazer é, se criou regras, efetivamente, que vão afetar o alojamento local, deve reportar à Comissão Europeia. Até os dias de hoje, Portugal ainda não fez essa notificação. A iniciativa privada não seja aqui posta em causa, como claramente está a ser. Nós, na cidade do Porto, olhamos para o alojamento local como parte integrante da política de cidade. Portanto, nós somos uma cidade que bebeu positivamente o desenvolvimento do turismo em Portugal, reconhecemos o papel que o turismo teve do ponto de vista de cidade e, portanto, vimos o alojamento local e vemos o alojamento local como parte integrante deste desenvolvimento. Nós somos muito defensores deste equilíbrio, consideramos que o alojamento local não pode crescer como nenhuma atividade pode crescer desreguladamente, mas também entendemos que ela não pode ser proibida nem pode ser atacada de forma cega. Nessa conferência sobre o alojamento local e o futuro do turismo, nós trouxemos aqui toda a comunidade do alojamento local, mas também os players do turismo e decisores políticos, acima de tudo para trazer aqui dados. É o que falta em todo esse debate. É que o alojamento local, neste caso específico, não é o problema, nem vai ser a solução da habitação. E que não queremos ser o bode expiatório. É que estão a ser tomadas decisões que colocam em causa o futuro, não só do alojamento local, mas que mexe com uma boa parte da estrutura do turismo, sem nenhum conhecimento, sem dados, sem análise de impacto. Nós temos que olhar para um país que pensa no futuro, que não pensa só nas próximas 2 ou 3, 4 meses do período eleitoral e da última sondagem ou da próxima sondagem, ou como é que eu vou aparecer que resolvi um problema de décadas com mais um lance milagroso, mais um coelho da cartola de umas medidas de última hora. O alojamento local representa 40% das dormidas e boa parte do que as despesas dos turistas internacionais aqui em Portugal, aquilo que tem movido a economia, depende do alojamento local. Por isso, matar, ferir ou criar grandes obstáculos e barreiras ao alojamento local que nada serve na habitação, só vai trazer aqui destruição de um setor importante sem resolver o problema da habitação.